geada. Os campos estão congelados. Nós já estamos no Cantão de Vaud, na Suíça francesa, e eu estou observando aqui que os campos estão todos branquinhos de gelo, geada. E esses campos são, a maior parte são vinhos, uvas. Até os trilhos estão branquinhos e a gente vê muita indústria. Do outro lado a gente vê uma montanha da cadeia do Jura, toda coberta de neve, mas está muito longe, não dá para eu focalizar aqui na cara. Lá no fundo a gente vê o Lago Le Mans. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Genève, Zerlava numéro 2, avec 2 minutes de retard. Ce train continue à destination de Genève Aéroport. Geschätzte Fahrgäste, wir treffen in Genf mit einer Verspätung von 2 Minuten auf Gleis 2A. Estamos chegando em Genebra, com os campos todos branquinhos de geada, e lá no fundo os montes cobertos de neve. No caso, são montes da cadeia de montanhas do Jura, que começa na França. É uma cadeia mais antiga que a dos Alpes, portanto ela é mais baixa, mais erodida, mas os montes também ficam cobertos de neve. Aqui na Suíça, os trens, eles têm aquecimento interno, por isso que dá pra gente tirar o casaco, mas lá fora tá muito frio. Antes de descer a gente tem que colocar os casacos. Nós estamos aqui em frente à Organização Mundial da Saúde, que a sede é na Suíça. Tá tudo geado, é muito interessante para mim, que sou brasileiro, ver as plantas, até as placas de trânsito, tudo coberto de geada. Mas eles estão em construção aqui, em reformas. Está difícil a gente, como pedestre, passar. Vamos tentar passar por aqui. Olha que interessante. Em cima da cerca viva tá toda branquinho. Esse branquinho é a geada aqui na sede da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, Suíça. Todo esse complexo aqui deve pertencer à Organização Mundial da Saúde. E é aqui que nós estamos. Nós fizemos uma primeira parada aqui no Quarteirão Internacional de Genebra, onde ficam os organismos internacionais. Olha que interessante aqui.
tudo geado. Eu sou brasileiro, caipira, né? Então moro em Campinas. Eu sei que Campinas no passado até nevou em 1908, se não me engano. Mas é uma coisa muito rara. E aqui não é neve. Isso aqui que nós estamos vendo aqui nesse parque, em frente à Organização Mundial da Saúde, é uma forte geada. Ela está tirando a camada de gelo. Esse tipo de capim lembra muito aqueles que são plantados em parques do Brasil. Não sei se é o mesmo, mas no Brasil tem. Olha, o banco está com uma pequena camada de gelo. Está geado também, mas eu vou tentar sentar nesse banco. Não sei se vou sentir muito frio, mas eu tô com a segunda pele por baixo. Tô sentado no banco, que tá geado, mas eu não tô sentindo nada. Por enquanto não, só ficar mais tempo aqui. Bem, como nós estamos só conhecendo Genebra, não vai dar tempo de detalhar nada. Nós vamos ver por cima. Então nós só passamos, é o primeiro lugar em Genebra que nós visitamos, que é a Organização Mundial da Saúde, cuja sede é em Genebra, Suíça. É esse prédio aqui. Estamos a caminho da sede da Organização Mundial do Trabalho, que fica aqui perto da sede da Organização Mundial da Saúde. Aqui nós estamos na frente da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Stefan? Ist ein Schweizer. E o que significa isso? Suíço. Stefan é um suíço. E se eu fosse suíça, seria Loreta pensei que era ist nome. eine Schweizerin. É porque quando a gente escuta o nome Schweitzer, a gente lembra no Brasil de sobrenome, não? É que a Suíça em alemão Quem que é esse cara Schweiz. aqui? Gente, vamos ver quem é esse homem aí na frente. Eu não conheço muito a história desse cara aqui. Como é que é o nome dele mesmo? Vocês estão vendo? Porque eu sou... Miguel Hidalgo Costilla. Hidalgo Costilla. Costilha. Ele é o que mesmo? Aboliu a escravidão do México, no México. Gente, agora, por que ele está aqui em Genebra, perto da Organização Mundial do Trabalho? Eu não sei. Não tem nenhum brasileiro. Talvez José do Patrocínio não aboliu. Ele não aboliu, mas ele lutou. Tem um mexicano. Gente, que vergonha pro Brasil. Ah, pai. Minha filha não gostou, mas eu falei isso só por uma razão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, gente. Que vergonha! Não, o único problema é que você disse: por que tem do México e não tem do Brasil? Que bom que tem do México, só deveria também ter do Brasil, entendeu? Não deveria só ter do Brasil e não ter do México. Vocês viram, minha gente? Ela é mais latino-americana do que eu, mas eu amo a América Latina. Mas eu sou professor de história, eu acho uma vergonha. Será que não tem nada do Brasil aqui? Vamos pesquisar. Talvez seja exatamente pelo Brasil ser o último, né? Que não sei, a gente ainda não descobriu, eu não conheço esse lugar. Na verdade, se chama oficina. Em espanhol. Em espanhol. Em português nós chamamos apenas Organização Mundial do Trabalho, OIT. Organização Internacional do Trabalho. Por isso. Mas em espanhol ele chama oficina, porque em espanhol oficina não é a mesma coisa que em português. Em português a palavra oficina quer dizer, geralmente é usada para oficina de carros, mas em espanhol é escritório. Nós chamamos de escritório. Então, mas eu acho estranho, né? Como brasileiro, falante do português, chamar isso aqui de... Eu prefiro Organização Internacional do Trabalho. O prédio da sede da Organização Internacional do Trabalho. Estamos aqui num parque com várias esculturas. Vamos descobrir. Tem um pensador que me lembra o Rodin, né? Mas não sei se é do Rodin. Não sei quem é o autor das esculturas, mas ali
Stefano acha que é um escravo, mas é um trabalhador com uma alavanca. É um trabalhador, ele está pensativo, por isso que me fez lembrar o Pensador, né, do Rodin. Mas ele tem uma foice, um machado, ele tem um machado. Pode ser que ele seja um lenhador ou um camponês pensando o que deve fazer para trabalhar. Aqui temos outro trabalhador. Não sei o que ele está segurando ali embaixo, mas parece um porrete, sei lá o que. Mas está com cara de cansado depois de um esforço braçal. Aqui é um operário com uma picareta, talvez seja um mineiro. E ali nós temos a grama toda geada, toda coberta de gelo. Gente, tá um frio danado aqui. Isso aqui é na sede da Organização Internacional do Trabalho, que é pertinho também da sede da Organização Mundial da Saúde. Mulheres trabalhadoras. Mas eu encontrei só, por enquanto, uma única estátua de uma trabalhadora, o resto é homem. Esse homem aqui, que de longe parecia que era um escravo, segundo Stefano, mas eu não sabia, não tinha certeza. Ele foi presente do povo da Índia para a Organização Internacional do Trabalho em 1982. 1981. Essa árvore foi presenteada pelo Helmut Schmidt em que ano mesmo, Stefano? 1981. 1981, para a sede da Organização Mundial do Trabalho. O Helmut Schmidt era social-democrata? Eu não me lembro, eu teria de pesquisar. Acho que era do SPD, mas eu posso estar enganado. Não, eu acho que era sim. Ele foi prefeito de Berlim, mas eu preciso confirmar, né? Porque eu não conheço em detalhes, assim, inclusive porque os nomes alemães ainda não são muito familiares para mim. Eu falei para o Stefano e para a Loreta que a Loreta já tinha reconhecido, mas esse lugar aqui em Genebra, onde estão os organismos internacionais, sede de parte de organismos da ONU e também da Cruz Vermelha Internacional, é chamado Quarteirão Internacional. Ele lembra muito Brasília. E eu acho que não é por acaso, porque o Le Corbusier, que está no fundo, atrás, né, do plano urbanístico de Brasília, porque o Lúcio Costa foi muito influenciado pelo Le Corbusier. E o Le Corbusier era um suíço. Então eu vejo muitas coisas da Suíça que me fazem lembrar a cidade onde eu fui criado. Não é só o modernismo, é a concepção urbanística também. Olha que bonito, gente. O gramado todo coberto de geada. Aqui na sede da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Essa é a grande diferença com o Brasil, é claro, porque não tem essas geadas. Estamos chegando perto da sede da Cruz Vermelha Internacional, que é, provavelmente esse prédio aí já é Cruz Vermelha Internacional. Vamos chegar lá perto. Gente, isso aqui é Suíça, mas o que me deixa impressionado, assim, me lembra muito Brasília, até pela presença de árvores. Claro que essas árvores não são tropicais, são de clima temperado, mas esses prédios modernistas, esses espaços com gramados e essas árvores em torno, me lembram muito Brasília, sim. Fiquei feliz.
né? Porque aqui é uma outra Suíça também. Tem muitos aspectos aqui na Suíça francesa, em Genebra, que são diferentes da Suíça alemã e da própria Europa. Nesse quarteirão aqui, na presença maciça da arquitetura modernista. Vem cá, os três. Os dois. Os três. By the way, how is it going to this in Norway? Muito legal, né? Aqueles amigos, vem, vai. Não, sem celular, pelo amor de Deus. Olha nós aqui através. Por que, Steph? Você deve sim. Eu sei, porque é engraçado. É boring sempre laughing, né? Essa árvore aqui se chama birke, que é a mesma, que é a madeira usada para a nossa cama. Esse é um jardim, mas ele é bonito, mas trágico, porque na verdade as plantas estão todas congeladas. O que, no caso de plantas tropicais, significa a morte delas. Mas é muito bonito ver o gelo cobrindo as folhas. Essa árvore, que está em cima das pedras brancas, é fruto de uma árvore japonesa que sobreviveu à bomba atômica. Então, simbolicamente, ela é uma filha de uma sobrevivente de uma explosão nuclear. Eu queria que você explicasse um pouco o que significa isso aqui. É um escritório das Nações Unidas, porque a Organização Mundial da Saúde, a sede é aqui, mas pertence às Nações Unidas. A Organização Internacional do Trabalho, a sede também é aqui, pertence à ONU. Mas aqui está falando diretamente, ONU, né? Deixa-nos... Eu acho que aqui é o sede da ONU, mas da Europa. Tem dois sedes. O sede principal é em Nova York e aqui é o sede da Europa. Mas é um pouco menor. Certo, então deve ser uma representação da ONU, né? Eu acho que na América Latina deve ser no Chile, mas eu posso estar enganado. Eu sei que existe um organismo da ONU para a América Latina que está no Chile, que chama-se CEPAL. Olha, eu fiquei feliz porque aqui eu encontrei o capim da minha infância. Esse capim que está aqui, todo coberto de geada, é o capim da UNB. E ali a gente tem um jardim todo coberto de geada. Ficou lindo. E o capim onde uma vez eu caí correndo para encontrar com meu pai. Nunca esqueci disso, eu não sei, acho que eu tinha 4 anos de idade. Aqui nessa estátua do Mohandas Gandhi, apelidado de Mahatma Gandhi, porque o Mahatma é grande alma, né? Então é um título religioso, mas o nome dele é Mohandas Gandhi. Minha vida é minha mensagem. Meu exemplo de vida é a minha mensagem. Eu acho que foi com ele que eu também aprendi isso, né? Que nós temos que ser coerentes porque a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras.
Agora, gente, chegou o tempo que nós no Brasil chamamos a hora da marmita. Ou, pejorativamente, lá no Rio de Janeiro, os farofeiros. Nós estamos fazendo turismo em Genebra, gente, mas Genebra é uma das cidades mais caras da Suíça. Você pensa que a gente pode entrar em restaurante caríssimo de Genebra? Nós trouxemos lanches suíços e eu vou mostrar para vocês um deles que é muito interessante. Vendem metade do preço quando tá para estragar, né? Vai comer rápido. Então tem uns 6 francos desse? 6, 7 francos, pai. Esse daqui deve ser 8 ainda. 8 francos, gente. Você pensa que 8 francos aqui é barato? Não é 8 reais não, gente. Aí você pega 8 francos vezes 6. Acho muito interessante. Aqui na Suíça, de modo geral, eu já observei que as calçadas, primeiro, não há, pelo menos eu não vi, calçadas de concreto e de cimento. O material é diferente. Lá em Viena, a calçada é mesmo asfalto, só que o asfalto também é diferente. Não é igual ao asfalto do Brasil. E aqui nessa praça, nós estamos vendo outro tipo de calçada que me fez me lembrar de João Pessoa, porque tinha uma praça lá que eu não me lembro qual é o nome, que não tinha calçada. Eu achava tão estranho porque eu vinha de Brasília, adolescente, né? E a calçada era areia. Aqui são pedrinhas. E o Stefan lembrou aqui também, eu também lembrei, que os jardins da França, no caso o de Versalhes, também não é cimento. Aliás, o cimento é uma invenção recente na história da humanidade. É final do século XIX. Todo mundo pensa que sempre existiu, mas não, ele é uma invenção da segunda revolução industrial. No Brasil usa-se e abusa-se do cimento. E o cimento é uma coisa que ajuda a esquentar, né? Então já um país quente e usa e abusa do cimento, e fica uma coisa cada vez mais quente no Brasil. Havia uma técnica de construção anterior que eu sempre estudei e sempre defendi, que era mais adequada para o clima brasileiro, tropical, mas também ela é adequada para o clima frio, que é a taipa de pilão, que é uma técnica colonial que veio de Portugal, que Portugal também aprendeu com os árabes, porque até hoje usa-se no Marrocos, no norte da África. Veio do Egito, da Babilônia, da Assíria, já se usava isso, né? Que é o barro pilado. Por isso que fala taipa de pilão, é o barro socado. Só que o barro, ele tem uma propriedade, ele é antitérmico. Então significa que quando lá fora está muito quente, dentro de uma construção de taipa de pilão é mais fresquinho. Quando lá fora está muito frio, dentro de uma construção de taipa de pilão é mais quentinho. Então seria adequado, e é adequado em Portugal, e também para o Brasil, né? Mas São Paulo deixou de usar essas técnicas para usar só o cimento. A cidade de São Paulo inteira, na metade do século XIX, era construída em taipa de pilão, que era muito mais adequado para o clima do Brasil e de São Paulo, tanto para o frio quanto para o calor. E hoje é uma cidade toda de concreto. No verão é insuportável, porque o concreto concentra calor, assim como o asfalto. E aqui a gente vê as pedrinhas, que é outra maneira de você fazer calçadas. Nessa parte aqui de Genebra, da Suíça, parece que a gente está no Brasil. Lembra certas áreas de São Paulo mesmo. A diferença é o frio e também que o trânsito não é tão agitado quanto São Paulo. Aqui eu falei que lembra São Paulo, Brasil, Brasília, etc. Mas tem um detalhe aqui, não dá. Sabe o que é isso que está aí em frente? É um cedro do Líbano. E o cedro do Líbano é considerado uma das árvores da Suíça. Pelo menos eu vi num livro de botânica que minha filha tem em alemão.
Gente, estamos chegando perto da famosa cadeira gigante de Genebra, que na verdade é uma escultura famosa, conhecida como um dos símbolos da arte em Genebra. Ele fica aqui do outro lado da cadeira gigante em Genebra. Também fica muito perto ali do bairro internacional de Genebra, onde estão as instituições internacionais. Esse mural fica aqui atrás da representação do Escritório das Nações Unidas em Genebra, que é o escritório da ONU para a Europa. É uma subsede da ONU. Além da OMS, a OIT e o Alto Comissariado, tem a própria representação do escritório da ONU para a Europa. Ali atrás a gente tem exatamente o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos e Refugiados. É aqui. Ele é perto da praça com aquela cadeira grande. Aqui atrás nós temos um centro de refugiados. Em francês chama hospício, né? Mas em português hospício quer dizer outra coisa, quer dizer hospital de doidos, né? Aqui não. O hospício é tipo de hotel para refugiados. Está bem pertinho do escritório, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e Direitos Humanos. Ouvi falar para um cidadão da Suíça que este é o melhor, porque os outros são piores, parecem mais prisões. Esse aqui está um pouquinho acabadinho, né? É assim que o mundo trata os refugiados. E olha que é na melhor versão. Vou mostrar ali no fundo a Organização Mundial para a Meteorologia, que também está sediada aqui em Genebra. Esse lugar em particular eu gostei muito porque tem uma arquitetura bem arrojada, modernista, mas de última geração, porque as pessoas acham que modernismo é algo dos anos 20. O modernismo começa nos anos 20, mas ele é seguido de fases, de escolas e tendências diversas. No meu entender, o modernismo não acabou. Então, isso aqui é um exemplar. É um exemplar suíço do modernismo, mas o modernismo vai prosseguir. Talvez no futuro se rebatize tudo isso e chame de outras coisas, mas por enquanto eu chamo de modernismo mesmo, não tem nenhum problema, esse negócio de pós-modernismo não está com nada, eu acho que pelo menos eu não endosso. Não acho que é pós-modernismo, acho que é uma outra fase do modernismo. A gente está mesmo na modernidade, vamos estar sempre. E daqui a 1000, 2000 anos, a modernidade será outra, né? E eu nasci voltado para o futuro, embora eu seja professor de história. Gosto muito de ver, por exemplo, a arquitetura de Xangai. Mas não é só de Xangai, não. Eu quero ver aquela arquitetura espacial. Eu cresci vendo ficção científica. É isso que eu quero, entendeu? Embora eu ame o patrimônio histórico da Suíça e europeu, bem antigo, antes de Cristo. Mas isso não significa que eu estou descartando o modernismo e a modernidade. Gente, sabe, tem uma coisa aqui na Suíça, eu gosto muito, que é um país montado em cima de trilhos. Coisa que o Brasil poderia ter sido até os anos... E era até os anos 50. Mas a estratégia da indústria automobilística, especialmente a norte-americana, fez com que o Brasil desmontasse todas as suas ferrovias. Foi uma tragédia. Se o Brasil não tivesse desmontado as suas ferrovias, a gente teria aqui, como na Suíça, o país todo montado em ferrovias. Por que é importante? Primeiro, porque é um transporte rápido,
seguro, silencioso, leva grandes quantidades de passageiros, é menos poluente e pode se tornar não poluente desde que ele seja eletrificado, né? E não é por acaso que a gente vê nas cidades da Suíça menos poluição, até nos chicletes da rua. Porque é isso mesmo, aqui não é um país todo montado em cima de 4 rodas, como quiseram fazer do Brasil, que era para poder desovar os estoques da indústria automobilística norte-americana. Entendeu? Só que isso prejudicou o país estrategicamente, fica assim, trânsito insuportável. São Paulo com 2 horas de engarrafamento, Rio de Janeiro, tudo quanto é cidade, mal você consegue transitar. E na verdade os carros andam a 30 km, 40 km por hora. O que adianta ter um carro individual para cada um se você entope as ruas da cidade com carros e na verdade você leva um tempão para chegar no trabalho, horas. Aqui sai-se de Biena e 28 minutos você está em Berna. Eu saio de Campinas, que está a 30 de Campinas, para minha casa, que está em Jaguariúna, que são no máximo 30 quilômetros, e levo 1 hora. Claro, eu saio de ônibus, né? Se saísse de trem, se houvesse trem, eu não demoraria 1 hora. Na verdade, eu levo 2 horas, porque é 1 hora para o ônibus da escola para a rodoviária de Campinas e mais outra 1 hora para a rodoviária de Campinas para minha casa. Isso tudo porque o Brasil desmontou todo o seu sistema ferroviário, ao contrário do que fez a Suíça, porque aqui o conceito é transporte público para a comunidade, não é uma coisa individualista, cada um se vire para ver quem chega primeiro. Vou continuar meu sermão calvinista de que é isso, Brasil? Como é que a gente ainda não reconstruiu o sistema público, todo baseado em trens? Inclusive nós tínhamos bondes, aqui a gente vê bonde, só que ele chama tram, que é transporte, ou como no Brasil também falam, VLT, mas a classe média reluta em reconfigurar todo o sistema modal brasileiro, mas na verdade ele foi reconfigurado a partir dos anos 50 com a indústria automobilística, para pior, para a própria classe média. Ficar 1 hora, 2 horas no engarrafamento, isso é coisa boa, só porque você tem direito a um carro individual? Um carro para uma pessoa só? Não, legal é isso aqui, você tem trem, ou você tem o bonde moderno, que é o VLT. Todo mundo chega rápido ao trabalho e também volta rápido para a sua casa. Ali eu estou vendo, atrás é uma das estações. Por incrível que pareça, os trens são bem rápidos, mas dentro dele é bem silencioso. E fora deles, eles não fazem tanto barulho assim, não. Agora, o trânsito em Campinas, que não é das maiores cidades do Brasil, Campinas é uma das maiores do interior de São Paulo, mas tem 1.200.000 habitantes. Mas no centro de Campinas, o barulho é insuportável. É mais barulho do que esses trens que a gente está vendo ali atrás. O meu genro falou que ali naquele bloco de apartamentos moderníssimo tem redes brasileiras. Eu gostaria de morar aqui, gente. Eu gosto de coisa moderna assim. Sinto muito os saudosistas, mas eu gosto de coisa moderna. Mas também me agradaria morar numa coisa antiga, mas, gente, uma coisa não elimina a outra. Impressão que eu tenho aqui é que eu estou em Brasília mesmo, nos bairros residenciais de Brasília, especialmente esses núcleos urbanos novos que estão fora do plano piloto original do Lúcio Costa. Alguns eu acho estranhos, como Águas Claras, que tem prédios que fogem completamente ao padrão estabelecido pelo plano piloto, né? Que a regra básica é que nenhum prédio poderia ser mais alto que o Congresso Nacional, e em Águas Claras nós temos muitos prédios que são muito mais altos do que o Congresso Nacional. Mas tem núcleos de Brasília que são bem moderninhos, bem avançados, né? Porque o mundo não parou no modernismo dos anos 60. Ele não pode ficar congelado nos anos 60, que é da minha infância. O mundo chegou no século XXI. E eu quero aqueles prédios assim, tipo Jetsons, que é lá em cima,
que os carros do futuro serão naves espaciais que ficam andando pela atmosfera. O interessante aqui é que eu estou em plena Suíça, mas é uma Suíça que parece outro país, né? Uma Suíça bem moderna, bem diferente. Eu sei que isso aqui é diferente da própria cidade de Genebra, porque é claro que toda Genebra não é desse jeito, mas esse pedacinho aqui mostra que o passado, o patrimônio histórico, pode muito bem ser preservado e ainda assim nós temos nas cidades áreas extremamente modernas, sem destruir o passado, a herança medieval, por exemplo, que tem lá em Genebra. Eu falei tem lá em Genebra porque aqui parece que eu estou em uma outra Genebra, mas na verdade é Genebra. A mesma Genebra, só que Genebra bem modernista, né? Pertinho lá do quarteirão lá dos órgãos internacionais. Parte da Unicef aqui. Aqui é parte da Unicef, gente. Parte da Unicef. Isso que o Stefano está dizendo aqui para mim. Mas é atrás. Depois de dizer que aqui eu estou perto da Unicef, da sede lá da Unicef, eu dizia um recado para os pós-modernistas. Falem mal de mim, mas falem de mim, diz o modernismo para os pós-modernistas, porque no meu entender tudo aqui é modernismo. E daí? É verdade. O meu genro Stefano disse que aqui a densidade das organizações internacionais é alta. E minha filha achou estranho. O que seria densidade, né? Significa assim, na prática, você dá um passo, encontra um organismo internacional. Eu não achei dá outro feio. passo, encontra outro organismo internacional. Você vai para frente, encontra outro organismo internacional. Você vai para trás, se barra com outro internacional. É verdade, tudo concentrado praticamente num bairro. Hein? Acontece que ela ficou surpresa, porque o meu genro, que a língua materna dele é um alemão suíço. Não, peraí. Ele está falando português com termos técnicos e significa que ele está falando muito bem português mesmo. Não, fala novamente. Pela terceira vez, não é que ela, como é que é mesmo, já esqueci, não é que ela achou estranho, sei lá, ela ficou surpresa com o português dele. Gente, para mim tudo dá no mesmo. 6 é igual a meia dúzia. E é a placa, né, que fala do organismo, né? Grupo Mundial de Organização Meteorológica. É um dos organismos internacionais que está aqui em Genebra, que faz com que a densidade de organismos internacionais seja alta. Esse prédio aí, a gente está vendo aqui do lado dele, tem a ONU. É exatamente aqui. Ele pertence à ONU. É um dos prédios desse quarteirão aqui, moderníssimo. Então, aqui, esse prédio atrás é da Unicef. É um desses prédios belíssimos, moderníssimos. Mais uma organização internacional, a Unicef. Coisa. Aqui, ali em frente, a gente está diante de mais uma instituição internacional, que é a Organização Mundial do Comércio. Vamos caminhar lá. Vamos caminhar para a Organização Mundial do Comércio, que é interessante, porque o Brasil desempenhou um papel importante nessa instituição, mas depois do Bolsonaro, pelo amor de Deus, ele destruiu tudo que o Brasil construiu nos últimos anos. Mas o Brasil vai voltar a reconstruir tudo isso, espero, com o Lula presidente este ano. É aqui a sede da Organização Mundial do Comércio. Estou bem no portão de entrada dela. Viva o Brasil! O Brasil tem o potencial de ser a 5ª economia do planeta, o que está compatível com o seu tamanho geográfico e populacional. Só que nós temos um irmão, entre aspas, do norte, que não nos quer. Ele não quer que a gente tenha o tamanho que nós temos. E olha, sinto muito, amigos do norte. Cuidem de vocês e deixem-nos em paz. O Brasil
não vai pedir licença não. O Brasil vai ser, espero que ainda durante a minha vida, a quinta economia do planeta. Não aguentar, que essa economia dá tempo, né? Ah, não. O Lago Lemon lá no fundo, gente, que maravilha.